Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um dos depoimentos mais polêmicos dos últimos tempos. O de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal, que falou ao Senado e trouxe denúncias explosivas. E claro, vamos dar destaque também às falas fortes da senadora Damares Alves, que causaram um verdadeiro terremoto político em Brasília. Eduardo Tagliaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE, e durante o seu depoimento, apresentou acusações gravíssimas contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, houve fraude processual em um caso envolvendo empresários investigados. A denúncia central é a seguinte: Moraes teria assinado uma decisão com data retroativa, dando a entender que o mandado de busca e apreensão já existia antes de uma reportagem ser publicada. Para Tagliaferro, isso foi uma tentativa clara de encobrir um ato ilegal, e o momento não poderia ser mais tenso. Esse depoimento aconteceu exatamente no mesmo dia em que o Supremo julgava o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos processos mais sensíveis e polêmicos da história recente do país. O clima em Brasília era de expectativa máxima, e as falas de Tagliaferro só aumentaram ainda mais a tensão. Mas o que realmente chamou a atenção foi a reação da senadora Damares Alves. Em seu pronunciamento, ela não poupou palavras, e fez declarações duríssimas. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente! Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos. Uma fala forte, direta, sem meias palavras, ao dizer que o ministro deveria ser preso. Damares elevou o tom da crise institucional, e ao afirmar que as provas estavam contaminadas, colocou em xeque toda a legalidade do julgamento em andamento no Supremo. Essas falas não passaram despercebidas. Foram vistas como um ataque frontal ao STF, e levantaram questionamentos sobre os limites da atuação do Senado em relação ao Judiciário. É raro, muito raro, um senador pedir a prisão de um ministro da Suprema Corte. Esse fato, por si só, já é histórico. Depois do depoimento de Tagliaferro e das declarações de Damares, os senadores tomaram providências imediatas. Eles decidiram encaminhar os documentos para várias instituições: o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil, e também para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo é claro: garantir que todas as denúncias sejam apuradas. Além disso, houve pedido para que os arquivos fossem tornados públicos, reforçando a ideia de transparência. Outra medida foi a solicitação de proteção internacional para Eduardo Tagliaferro. Ele hoje vive na Itália, e afirmou temer por sua segurança após as revelações feitas no Senado. Mas o impacto desse depoimento vai muito além da segurança de uma testemunha. Ele atinge diretamente o julgamento de Jair Bolsonaro. Se for comprovado que houve fraude processual, isso pode anular decisões e abrir um efeito dominó dentro da justiça brasileira. Por outro lado, o Supremo tende a reagir com firmeza, para defender sua autoridade e manter a credibilidade das suas decisões. Do ponto de vista político, as falas de Damares deram ainda mais força à oposição, que passou a cobrar providências imediatas. O Senado, já pressionado a fiscalizar o Judiciário, agora se encontra no centro desse embate institucional. O discurso inflamado de Damares ecoou o sentimento de parte da sociedade, que se sente perseguida pelas decisões do Supremo. Resumindo, Eduardo Tagliaferro apresentou acusações graves, que colocam em dúvida a legalidade de atos do ministro Alexandre de Moraes. E a senadora Damares Alves transformou esse depoimento em um ato político de enorme impacto, chegando a pedir a prisão de um magistrado da Suprema Corte. Diante de tudo isso, surgem algumas perguntas. Estamos diante de uma crise institucional sem precedentes, ou apenas de mais um capítulo de tensão entre o Legislativo e o Judiciário? E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com as falas da senadora Damares? Acha que esse julgamento deveria ser interrompido? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, você sempre encontra análises diretas e sem rodeios
sobre os bastidores da política brasileira. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima.